Saudações a todos, sejam bem-vindos. Espero que todos tenham passado bem. Hoje nós vamos falar sobre o frio. Chegou pra gente, né? O frio e como os magnetos, como o tratamento da magnetoterapia, como um calçado magnético, pode te ajudar nesse momento. E sim, pode, bastante. Mas para isso a gente tem que entender como que o nosso corpo reage ao frio, o que é o frio para o nosso corpo, né? Aí a gente entende como que o calçado vai trabalhar, e tudo isso é de dentro para fora, tá? Todo frio que a gente tratar, toda a ideia de frio ou calor, a ideia de temperatura no corpo, a gente trata de dentro para fora. Um exemplo disso é o próprio termômetro que a gente utiliza, né? Por mais que uma pessoa com febre, por exemplo, você ponha a mão nela e sinta que ela está um pouco quente, mas a temperatura interna, essa é que conta. Isso não é obrigatório. Às vezes uma pessoa, vocês devem conhecer pessoas que têm a mão gelada, né? E não necessariamente ela está com o corpo frio internamente. São outras questões. Observando para o lado de um tratamento, de uma ajuda, é a mesma coisa. É de dentro para fora que a gente vai trabalhar isso. Então vamos entender primeiro. O nosso corpo, ele funciona entre 36 graus e meio Celsius, né? O padrão nosso no Brasil, 36,5 a 37,5. Isso é o normal, é o padrão. Existe até uma dúvida que é bom tirar para vocês, que fala que 37 graus é febre. Não é. Até 37 graus e meio é natural do corpo humano, principalmente se ele tiver praticando uma atividade física ou muito tempo debaixo do sol. De repente até essa pessoa tiver um leve excesso de gordura, né? Um pouco de adiposidade que se fala espalhada pelo corpo, o famoso gordinho, é natural que ele se aqueça um pouco mais. Isso é fisiológico, tá? Então essa é a temperatura ideal. Qualquer coisa acima de 37,5 já passa o estado febril para febre. O corpo humano sustenta para cima, no calor, até 42 graus. Acima disso já começa a ter prejuízo sério. Mas o tema de hoje é para baixo. Como? Para o frio. Saiu dos 36, temperatura, lembra, interna, dentro do nosso corpo. Dos 35 graus para baixo já é considerado hipotermia. Quer dizer que a temperatura baixou, caiu. Hipotermia é difícil comparar, mas chega a ser pior do que a hipertermia, né, do que a febre. Porque a hipotermia, os sinais são menores e os prejuízos são maiores, né? A gente não percebe muito, a gente não dá muita bola, deixa correr solto e não percebe. E por incrível que pareça, os primeiros sinais de hipotermia são nas extremidades, principalmente os pés. Extremidades é sempre mãos, né? Ponta de dedos e pés. Os pés são os mais atingidos, são os primeiros atingidos na hipotermia, no frio. Como que isso acontece dentro do nosso corpo? A gente tem que tomar cuidado. Isso acontece quando a gente se descuida e usa um calçado inadequado naquele momento. Por exemplo, a gente não vai andar no frio, igual estava no meio, não sei qual região que vocês estão vendo o vídeo aí, mas aqui na região de São Paulo, andar no frio de chinelo, o vento, a água, de repente está chovendo, você vai pisar, vai ficar molhando o pé, o seu corpo não vai sustentar, ficar aquecendo essa região para você por muito tempo. O contrário também, você não vai ficar andando de bota, de tênis na praia no meio de um sol 40 graus. Então tem um calçado adequado para determinado momento. A gente falando só em questão de temperatura, ainda nem entramos na parte do tratamento dos magnetos, né? Temos que considerar que cada pessoa também reage de um jeito diferente à temperatura. Tem uns que são mais sensíveis, não só à temperatura, à dor. O corpo dela é mais sensível, a mínima variação sente mais frio ou mais calor. E outros não, pessoas que são mais resistentes, né? Vocês vão ver, já viram provavelmente na televisão aí vídeos de pessoas que pulam em águas quase congeladas ali, né? E tudo bem, e outras pessoas só de ver aquilo ali já sente aquele frio na espinha. É natural, cada pessoa reage de um jeito. A gente generaliza o ser humano, mas tem a individualidade também.
Vamos lá, como que os magnetos podem ajudar no período do frio? Como que isso ajuda o seu corpo? Ele vai aquecer o seu pé? Não, não é a ideia. Ele não vai produzir calor no seu pé. Apesar que os infras, o infravermelho, ele trabalha com a produção de calor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lembra um tênis, né? Que a gente trabalha com ele. Vou tirar a palmilha para vocês poderem enxergar e lembrar melhor. Lembra dos infras? Os infras, infravermelho, que é a questão da uma radiação que ele produz. Esses branquinhos aqui, ó, eles trabalham produzindo calor, mas não é calor que você vai sentir, não é o calor do fogão, o calor que você vai falar que ele está quente. É um calor intracelular, é diferente. É difícil falar muito termo técnico, né? Mas tem que entrar um pouquinho para entender. Eles são os únicos que trabalham, mas não é assim que o magneto, esse trabalho aqui, vai aquecer o seu corpo e vai trabalhar ele nessa momento de calor. Ele vai trabalhar como? Um exemplo claro para vocês. O que trabalha é a bexiga, lembra? Então o ímã que trabalha a nossa bexiga, o nosso rins também, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar a regular a quantidade de líquido que tem no nosso corpo. Quanto mais líquido, mais nosso corpo vai ficar equilibrado na temperatura. Normalmente, quanto menos líquido, mais desidratado, mais o nosso corpo se aquece, ele superaquece. É quase igual um motor de um carro. Vai faltando água, ele superaquece. E a gente no frio, qual que é o detalhe do rim da bexiga? No frio nós vamos mais ao banheiro, né? Vamos muito mais. Isso porque nós suamos menos. Nós gastamos menos energia, ficamos mais quietos. É um padrão do frio, né? Faz a gente ir mais no banheiro, consequentemente elimina mais líquido. A gente acaba por necessidade não sente tanta sede, bebe menos água. Entende como no frio é até fácil a gente se desidratar? Então nessa situação os ímãs vão ajudar o trabalho do rim e da nossa bexiga a manter uma quantidade razoável de líquido dentro do corpo. Claro que tem que beber água e não vai fazer milagre, né? Mantém uma ingestão decente, no mínimo 2 litros de água dia, seja frio, seja calor, e ele vai ajudar bastante. Segundo ponto, esse já trabalha bem esse infra aqui de cima, ó, que é o plexo solar, que ele vai trabalhar uma parte importante que é a da irritabilidade. Qualquer desconforto, qualquer que seja, ele causa irritabilidade. Ninguém fica feliz com o desconforto. O frio, ele causa um desconforto. O calor causa desconforto. Você vai se adaptar, você vai pôr uma roupinha de frio, vai fazer, entrar debaixo de uma coberta, vai fazer com que você se sinta mais confortável. E ele vai te ajudar nessa parte emocional, nessa parte de você se sentir melhor, ficar menos irritado, ficar menos nervoso, ficar mais confiante, ficar mais confortável com a situação que está se apresentando. Outra situação, o ímã que trabalha com o lado dos intestinos, principalmente o intestino delgado, que é onde todo o líquido do nosso corpo é digerido. Você bebeu um líquido, bebeu um copo d'água, como que ele vai espalhar para o nosso corpo? Dentro do intestino delgado. Ou seja, esse ímã ele vai te ajudar a absorver esse líquido de forma mais eficiente, uma vez que a gente está eliminando ele. Lembra que eu falei há 3 minutos atrás? Eliminamos muito líquido. Então o ímã que trabalha o intestino vai te ajudar nessa situação também. Mais uma situação importante dentro do nosso corpo, o ímã que trabalha o coração. Tá, esse bem aqui em cima. Por que o coração? O nosso corpo ele se aquece, nós somos animais de sangue quente. De alguma maneira, em algum momento, vocês já devem ter ouvido falar que tem os animais de sangue frio. Eles precisam do sol para se aquecer, para aquecer o sangue e fazer o movimento. Nós não, nós produzimos calor. O nosso movimento muscular dentro do nosso corpo, algumas outras questões aí importantes, produzem calor, fazem o calor. É quase uma fornalha interna mesmo, um forno interno. Mas só que para isso, o que acontece? O coração tem que trabalhar. O coração ele se acelera no frio. Se uma pessoa, vamos pôr um número qualquer aqui, digamos que o meu batimento seja 70 por minuto. Ele bate 70 vezes por minuto, é o padrão dele no dia a dia. No frio, ele vai para 75, 80. Por quê? O coração ele vai trabalhar um pouco mais forte
um pouco mais rápido para aquecer mais o corpo, porque os músculos estão trabalhando mais, o nosso corpo está trabalhando mais para produzir esse calor. Então, esse ímã ele vai fazer com que o seu coração, vai ajudar o seu coração a trabalhar melhor, ele vai ajudar ele a bater mais compassado, a mandar um fluxo correto de sangue. Entendem como é que o sistema funciona de dentro para fora? Então, como que um calçado magnético, um tratamento de magnetos podem ajudar no frio? Ajuda bastante. Lembrando, gente, vamos sempre lembrar isso. O tratamento, um preventivo principalmente, que são os calçados, eles são aliados a uma boa condição de vida. Não é que você vai pôr o tênis que você não vai pôr blusa de frio. Não é que você vai pôr o calçado magnético hoje e amanhã seus problemas estão resolvidos. Tudo é um contexto. Ele vai te ajudar na ingestão de líquido, mas você tem que beber esse líquido para essa digestão ser melhor. Ele vai ajudar o seu coração a trabalhar melhor, mas você não pode ser sedentário. Você tem que ser uma pessoa ativa, praticar atividade física, se alimentar bem, não é? Vai ajudar lá na digestão que eu falei para vocês, no intestino, mas tem que se alimentar adequadamente. Não tem como a gente comer 3 kg de carne e esperar que o ímã faça um milagre ali também e ajude na digestão. Entende como é um contexto incompleto? Ele ajuda muito. No entanto, também precisa ser ajudado, precisa que nossos hábitos de vida sejam melhores. Uma dica importante para vocês agora, já encerrando, no período de frio, é para ingerir muita água, mais do que vocês pensam, assim, muita água mesmo, e evitem molhar os pés, só na hora do banho, claro, mas evite ficar com o pé molhado, sabe? Vamos fazer uma caminhada, uma corrida, pisa numa poça d'água, tá trabalhando, qualquer coisa que aconteça, tá? Vai lavar a casa, mas fica com o pé molhado um período, meia hora, 1 hora que seja, o seu corpo vai sentir. Quem tem aí seus contatos com a mãe um pouco mais velha, com os avós, né, sempre falava, menina, não pega friagem no pé. Por mais que seja um modo simples de falar, é inteiramente verdade. A friagem no pé ela atrapalha, e atrapalha muito o funcionamento do nosso corpo e a nossa saúde. Certinho? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí pra gente, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Estamos à disposição para podermos conversar e trocando ideia ao longo do tempo. Se cuidem. Muito obrigado e até a próxima.